Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar uma aula sobre distribuições das amostras. Nós vimos um pouco sobre a distribuição normal e hoje nós vamos então falar um pouco sobre a distribuição amostral. Quer dizer, você pode encontrar esse conteúdo num dos capítulos do livro básico que nós estamos usando, e eu vou fazer aqui um condensado disso, talvez até tirando algumas dúvidas de vocês enquanto eu apresento. Digamos aí que nós tenhamos 5 alunos participando da aula aqui de estatística, e as notas que foram obtidas por esses 5 alunos estejam aí anotadas: 70, 78, 80, 80 e 95. Ou seja, aí nós temos 5 notas de 0 a 100, 70, 78, 80, 80 e 95. Então nós podemos calcular, digamos, a média da população toda, que nesse caso é a população, né? Só temos 5 elementos nessa população. E a média, então, dessa população seria de 80,60. Tudo que nós fizemos, então, é somar 70, 78, 80, 80 e 95 e dividir por 5. E o desvio padrão, então, seria de 8,09. Agora, digamos que nós queremos saber a distribuição de probabilidade desses dados. Então, nós podemos fazer uma tabela com os valores que nós temos ali, ó, 70, 78, 80, 80 e 95. Então, note que duas vezes nós temos 80. Aqui, ó, nós temos duas vezes 80. Então, aqui na tabela, os valores de x, entre 70, 78, 80 e 95, e a frequência com os quais esses valores aparecem. Uma vez 70, uma vez 78, duas vezes 80 e uma vez o 95. Quer dizer, nossa população aí tem 5 elementos. A frequência relativa, então, que cada uma dessas notas aparece, aqui aparece só o 70 uma vez, em 5, uma vez em 5, 78, duas vezes em 5, 80, e uma vez em 5, o 95. Ou seja, nós temos uma frequência relativa aqui de 0,2, 0,2, 0,4 e 0,2, a soma, como sempre, tem que ser igual a 1. Ora, nesse caso, a frequência relativa é igual à probabilidade desses valores acontecerem. Então, seria o valor de 70 seria a probabilidade de 0,2, 78 de 0,2, 80 de 0,4 e 95 de 0,2. E o somatório das probabilidades, conforme nós já vimos, quer dizer, a área debaixo da curva de uma distribuição de função de densidade e probabilidade tem que ser igual a 1. Então, aqui nós fizemos uma distribuição da probabilidade dos dados da população, que nesse caso os dados da população possuem poucos elementos, 5. Agora, digamos que nós peguemos amostras de tamanho igual a 3. Tá, então, nós temos, na população, nós temos 5. Agora, nós vamos pegar só nossas amostras com 3 elementos. Então, nós podemos ter diferentes combinações. Na verdade, aqui, ó, podemos ter a combinação de 70, 78 e 80, vai dar uma média de 76. Nós podemos ter uma combinação de pegar o primeiro, o segundo e o quarto elementos, quer dizer, 70, 78 e 80. Aqui no primeiro é o primeiro, o segundo e o terceiro elemento. Então, nesses dois casos, a média dá 76. Podemos ter o primeiro, o segundo e o último elemento, 70, 78 e 95, dá uma média de 81. E assim por diante. Ou seja, agora nós temos, dado que nós pegamos uma amostra de 3, quer dizer, nós temos uma quantidade menor de elementos que a população, que é 5, nós temos então aqui um conjunto de valores de média. 76, 76, 81, 76, 67, 81,67, 81,67, etc. Ou seja, tem até alguns valores de média aqui, para amostras de 3 elementos, que se repetem. Aqui nós temos 2 valores 76,
81 parece que só aparece uma vez. 86,67 só uma vez. 81,67 aparece duas vezes. 84,83 aparece duas vezes. Ou seja, o que nós podemos ter agora é fazer uma tabela com a frequência com que cada média de uma amostra de 3, com que frequência essas médias aparecem. Então, 76 tem uma frequência de 2. Ora, nós temos aí 10 médias. Quer dizer, todas as combinações de 3 elementos de uma população de 5. Estão todas aqui, são 10 combinações. Então, nós temos uma frequência aqui total de 10. Então, 76, a média 76, teve uma frequência de 2. Então, 2 em 10 dá ponto 2. 76,67, 1. 1 em 10, então dá ponto 10. E assim sucessivamente. De novo, a somatória aqui dá 1. E nesse caso é igual à probabilidade, essa frequência relativa é igual à probabilidade dessas médias aparecerem. Então, 76 tem uma probabilidade de ponto 2. 76 e 67, ponto 1. E o somatório das probabilidades tem que ser igual a 1 de novo, porque a área debaixo da função densidade de probabilidade tem que ser igual a 1. Note que ao nós calcularmos, então, a média de uma amostra de 3, nós temos uma distribuição de probabilidade também. Nós temos aqui valores aleatórios da média de uma amostra de 3, dado uma população de 5. Muito bem, então nós temos aqui a média da população, que é pegar os 5 elementos, 70, 78, 80, 80 e 95, e dividir por 5, que dá 80,60. E aí, então, nós temos diferentes médias das amostras. Uma delas é, por exemplo, 80 mais 95, onde nós pegamos, então, aqui o primeiro, o terceiro e o último, dividido por 3, e dá 81,67. E aí, então, nós temos o erro amostral. Quer dizer, aqui nós temos, então, a média da amostra, menos a média da população, que é, digamos, a média real, que é 80,60. Isso, a diferença dá 1,07. Ou seja, esse é o nosso erro, ao nós não considerarmos a população como um todo, mas escolhermos uma amostra. Então, nós vamos ter um erro para cada média. Então, vamos ter um erro aí para cada média. Então, nós pegarmos aí uma amostra. Note que muitas vezes, na realidade, em casos reais, nós não vamos conhecer o MI. Então, nós vamos depois, em aulas futuras, aprender como nós vamos proceder. Devido a, muitas vezes, nós não conhecemos a média real, nós não conhecemos a média de toda a população. Nós só temos a média de amostras. Bem, então nós temos aqui a média da população, que nós calculamos os 5 valores e dividimos por 5, dá 80,60. E se nós pegarmos agora as médias dessas amostras aqui, ó, de 3 elementos, nós temos aí 10 médias. Se nós calcularmos a média dessas médias, pegarmos esses 10 valores aqui de média e dividirmos por 10, somarmos e dividirmos por 10, nós vamos obter a média de 80,60, a mesma média da população. Ou seja, esse é um resultado interessantíssimo. A média, nesse caso, a média, digamos, das médias amostrais, ela é um estimador não enviesado. Ela sempre vai dar a média da população. Esse é um resultado interessante. Então, a conclusão que nós tivemos é que a média das amostras é igual à média da população, que é igual a 80,60. Ou seja, a média da distribuição amostral de x barra, que são os valores médios, né, de cada amostra, é sempre igual à média da população. E é isso que nós conhecemos como estimador não enviesado.
quer dizer, o valor esperado de uma estatística amostral, que é o que nós estamos calculando, não é? Uma estatística amostral é sempre igual ao valor do parâmetro correspondente da população. Os parâmetros são aqueles cálculos que nós fazemos baseado na população, conhecendo a população toda. E as estatísticas nós calculamos a partir de amostras. Então, a média das amostras é uma estatística, enquanto o Mi aqui é um parâmetro. E nesse caso, então, nós temos a igualdade. É um resultado muito interessante. E agora, então, nós poderíamos pensar em relação ao desvio padrão. Quer dizer, nós calculamos antes o desvio padrão da população, pegamos aqui 5 valores, calculamos o desvio padrão, deu esse quadro vermelho aqui. O desvio padrão deu igual a 9,04. Agora, digamos que nós peguemos esses valores de média aqui, que são a média dos 3 elementos das amostras, que são valores aleatórios, né? E calculemos o desvio padrão desses 10 valores aqui. Nós vamos obter um resultado diferente. Não é igual a 9,04. É igual a 4,04. Ou seja, não é um valor igual. Mas aí nós temos uma conclusão interessante, que o desvio padrão da distribuição amostral da média lá, x, é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz de n, onde n é o tamanho amostral. Dessa forma, nós podemos usar quando a razão entre o tamanho da nossa amostra, que é nzinho, e o tamanho da população é menor ou igual a 0,05. Então, nesse caso, nós podemos usar essa forma. A conclusão é que o espalhamento da distribuição amostral de x sempre vai ser menor que o da distribuição da população. Isso é óbvio, né? Se nós olharmos aqui para a fórmula aqui, quer dizer que nós temos o desvio padrão da população dividido por raiz de n. Então, se nós temos algo no denominador aqui, então nós sempre vamos obter aqui um valor do lado direito que é menor que o valor do desvio padrão da população. Então, nesse caso, nós temos um estimador consistente. O desvio padrão da distribuição amostral, ele vai decrescer, ele sempre vai decrescer à medida que o tamanho amostral aumenta. Nota que no denominador nós temos o nzinho aqui, então quanto maior for o nzinho, quanto maior for a nossa amostra, no caso, nossa amostra foi de 3, a população o nzão era 5, o nzinho era 3, então quanto maior for o tamanho da nossa amostra, quanto mais nós teremos um decréscimo do nosso desvio padrão da distribuição das nossas médias. Muito bem, então nós podemos colocar tudo isso num pacote só, e é o que nós temos aqui agora. Então, se a população da qual nós temos as amostras é normalmente distribuída, quer dizer, possui uma distribuição normal, com média de μ e desvio padrão de sigma, então a distribuição das amostras das médias, isso é uma coisa importante, porque isso muitas vezes nós esquecemos, das médias, também será normalmente distribuída com as seguintes médias e desvio padrão. Quer dizer, aqui então, a média das médias das nossas distribuições amostrais será igual à média da população, e o desvio padrão das médias amostrais será igual ao padrão da população dividido por raiz de n, onde n é o tamanho da nossa amostra. Então, nós teríamos algo como nós temos aqui, né? Aqui nós temos a distribuição da população, na imagem de cima, onde nós temos aí uma distribuição normal, que é o que o quadro azul anterior nos disse. Digamos agora que nós peguemos aqui uma amostra de 5 dessa população e calculemos a média e façamos a distribuição disso. A distribuição será normal, também será normal.
Se nós formos aumentando o número de nossa amostra, o número de elementos, então aqui 16, depois 30, depois 100, o que vai acontecer é que o espalhamento desses dados ele vai diminuindo, conforme nós vimos anteriormente, que nós temos aí um estimador consistente, que é o que o quadro verde diz aqui, um estimador consistente. Ele sempre vai decrescendo à medida que o tamanho da amostra aumenta. Vamos a um exemplo. Um recente teste, SAT aí, o score médio de todos foi de 1020 pontos. Assuma que a distribuição dos scores aí é normal, com a média de 1020 e o desvio de 153, o desvio padrão de 153. E agora, então, nós queremos que os examinadores peguem somente uma amostra, não peguem toda a população. Então, nós queremos calcular a média de desvio padrão e dizer qual que será o formato dessa distribuição amostral quando nós temos aí o tamanho da amostra de 16 provas, 16 testes, e 50 testes. Muito bem, então nós aqui já sabemos que a distribuição ela é normal, nós sabemos qual que é a média do desvio da população, que é 1020 e 153, e nós queremos saber isso, então, quando nós temos aí amostras de 16, 50 testes. Então, aqui está no quadro azul a média da população, 1020, o desvio da população, 153. E da amostra, então? Bem, a média das amostras vai ser a mesma. Né? Nós vimos que a média das médias é um estimador não enviesado, então vai dar igual a 1020. E o desvio? Bem, o desvio para diferentes amostras 16, né? Então você pega lá uma amostra 16, depois pega a média. Pega uma outra amostra 16, calcula a média. Pega uma terceira amostra 16, calcula a média. E vai fazendo isso. Então, se você calcular o desvio padrão dessas médias aí, vai ser o desvio padrão da população, que é 153, dividido pelo tamanho da amostra, 16, raiz de 16. Então, esse desvio dá de 38,25. Ou seja, nós temos aqui desenhado aqui uma colina um pouco mais achatada, a distribuição da população, cuja média é de 1020 e cujo desvio é de 153. E aí, então, um pouco menos espalhado e com pico mais elevado, nós temos a média dessas médias de amostras de 16 elementos, que é 1020 também, mas o valor central é o mesmo, mas o espalhamento, a dispersão em torno da média, que é o desvio padrão aqui, é de 38,25. O segundo caso é quando a amostra é de 50. Ora, nós já podemos imaginar aquilo que vai acontecer se nós aumentarmos a amostra para 50. Na verdade, então, aquilo que vai acontecer é o seguinte, a média vai continuar a mesma, porque é um estimador não enviesado, e o desvio, como aumenta o denominador aqui, vai para 50, sai 16, vai para 50, é de 21,637. Ou seja, a dispersão ela diminui em relação ao caso anterior. Lá nós tínhamos 38,25, aqui nós temos 21,637. Considere a seguinte situação, considere que você joga um dado. Então, qual é digamos aí, então, de uma vez? Bem, a possibilidade de cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 é a mesma. Então, você tem uma distribuição uniforme aí, de possíveis resultados. Agora, digamos que você joga o dado duas vezes e calcule a média. Bem, se jogar duas vezes e calcular a média, a possibilidade de você obter uma média de 1 vai ser bem pequena. A média de 1 é quando você tira 1 e 1. E a possibilidade de você ter uma e 6 também vai ser baixa, porque você teria que tirar 6 e 6. Mas já pense aqui para 3. Para você obter uma média de 3, aí você tem diferentes combinações que você pode obter uma média de 3. Você pode ter o primeiro dado 3, o segundo dado 3. O primeiro 2, o segundo 4.
O primeiro 4, o segundo 2. O primeiro 1 e o segundo 5. E aí vai. Então, a probabilidade, ela aumenta. Ela aumenta. Então, nós temos aqui uma distribuição disso. Digamos que nós pegamos 3 dados. Então, nós começamos a ter uma distribuição cada vez mais bonita. E conforme a quantidade de dados que nós vamos pegando, quer dizer, nós estamos aumentando a nossa amostra, né? Então, nós vamos chegar a um ponto que, por exemplo, com 10 dados, que nós vamos ter uma bonita distribuição normal, uma bonita curva de sino. Então, essa é uma coisa muito interessante, quer dizer, nós saímos de uma distribuição uniforme, com a amostra de 1, mas conforme o nosso N foi aumentando, nós chegamos a uma distribuição normal, uma distribuição espalhada em torno de um valor central. E é interessante que isso vale para qualquer tipo de distribuição que você tem no início. Né, digamos aqui que você tem essa distribuição da população aqui. Claramente ela não é normal, quer dizer, ela tem um pico claramente aqui para a esquerda. Então, digamos agora que você calcule, pega uma amostra aqui, e calcule a média disso, e calcule plote a distribuição. Aí você tem esse segundo gráfico aqui. Agora você pega uma amostra de 15. Opa! Aí pega uma amostra de 30. A distribuição já se tornou aproximadamente normal. Se você pegar uma de 80, ela é praticamente normal. Ou seja, conforme, ainda que a sua distribuição original não seja normal, conforme você vai aumentando o número de elementos da sua amostra e calculando então aí a distribuição das médias, você vai chegar numa distribuição normal. Então, aí que nós temos o famoso teorema do limite central. Para uma amostra, para um tamanho de uma amostra grande, quer dizer, mais ou menos igual a 30, que é o que nós tínhamos aqui, né? O D aqui é 30. A distribuição amostral da média, isso é uma coisa importante, da média, é aproximadamente normal, independente do formato da distribuição da população. Quer dizer, aqui nós tínhamos esse pico aqui bem voltado para a esquerda, aqui uma distribuição uniforme inicial. E a média do desvio padrão da distribuição amostral dx barra são, respectivamente, igual à média da população e igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz de n. Então, esse é o famoso teorema do limite central. Vamos ver um exemplo. Digamos que o aluguel médio aí, pago por todos aquelas pessoas que alugam casas na cidade, seja de R$ 1.550 reais, com desvio padrão de R$ 225 reais. Entretanto, a distribuição da população das pessoas que alugam, ela não é normal. Ela possui uma tendência de ser espalhada aí para a direita. Então, calcule a média, o desvio padrão dx barra e descreva o formato dessa distribuição amostral quando o tamanho da população é de 30 e 100. Muito bem. Então, nós temos aqui a média da população de 1.550 e nós temos o desvio da população de 225. E aqui, então, nós temos o desenho dessa distribuição, né? O pico aqui está voltado para a esquerda. Aqui nós temos a média de 1.550, aqui nós temos o desvio de 225. Então, se nós pegarmos amostras de 30 elementos dessa população e calcularmos, então, pegou a amostra de 30 pessoas que alugam casa. E aí, então, calcula a média do valor que eles pagam. Pega uma segunda amostra de 30 e calcula a média do valor que pagam no aluguel. Pega uma terceira amostra. Beleza. E depois calcula a média de todas essas. Dá 1.550. Porque é um estimador não enviesado. Daí, se você calcular o desvio dessas médias, vai ser o desvio padrão da população, que é de 225, dividido pelo número de elementos na amostra, raiz de 30, e dá R$41. 41,079. E é o desenho que nós temos aqui. Então, nesse caso, é uma distribuição normal. Por quê? Porque nós temos aqui uma amostra
que é maior ou igual a 30 elementos. Agora, se nós aumentarmos e formos para 100, então a média vai continuar sendo a mesma da população, e aqui nós vamos ter um denominador maior, que é 100. Então, nós vamos ter um desvio menor, que é de R$ 22,50. Digamos aí que uma companhia de eletrônicos construiu resistores que tem uma média na resistência 100 ohms e um desvio padrão de 10. A distribuição da resistência é normal, quer dizer, a distribuição da população normal. Encontre a probabilidade de uma distribuição aí aleatória de 25 resistores ter uma média em sua resistência menor que 95 ohms. Bem, então a média das médias das nossas amostras de 25 elementos é igual à média da própria população, que é 100. E o desvio padrão? Bem, o desvio padrão é de 10, que é o desvio padrão da população, dividido por raiz de 25, que é o tamanho da nossa amostra. Então, o desvio dá igual a 2. Então, nós temos desenhado aqui na figura, né, uma média de 100 e o desvio padrão de 2. Então, agora nós podemos calcular lá o nosso valor de Z para encontrarmos o valor da probabilidade em nossa tabela. Isso encontra no final dos livros. Então, nós temos aqui 95. Temos que 95 nós queremos encontrar uma resistência, a probabilidade de uma resistência menor que 95 ohms. Então, 95 menos 100, 100 é a nossa média, dividido por 2, que é o desvio padrão. Isso é igual, então, a menos 2,5. Então, a probabilidade de x ser menor que 95 é igual à probabilidade de z ser menor que menos 2,5. Então, nós transformamos, né? Nós tínhamos o valor de x de 95, agora nós temos aí um valor de menos 2,5 para nós entrarmos em nossa tabela. E esse valor de z igual a menos 2,5 equivale a x ser menor que 95, que é o que nós temos desenhado aqui nessa área achurada. Então, a probabilidade de z ser menor que menos 2,5, se nós encontrarmos a tabela, é de 0,0062. Agora, digamos que nós tenhamos aí uma distribuição aleatória de x que tem uma distribuição uniforme. Quer dizer, a função de x que nós temos é que o valor de f de x é igual a meio para x entre 4 e 6 e 0 em qualquer outra região. Então, o que nós temos desenhado aqui, ó, meio entre 4 e 6 e 0 para valores menores que 4 e para valores maiores que 6. Encontre a distribuição da média amostral de uma amostra aleatória de tamanho igual a 40. Então, tá lá, a média da população nós temos que calcular, né? Mas ela é igual a 5, né? Nós podemos facilmente calculá-la aqui, ó. Nós temos aqui x variando entre 4 e 6, é uma distribuição uniforme, então ela é igual a 5. Se você não lembra disso, vá lá olhar como se calcula a média de distribuições uniformes. O desvio dela é igual a 6 menos 4 elevado ao quadrado, dividido por 2, quer dizer, a variância, na verdade. Isso é igual a 1/3. Então, qual vai ser a média da média das amostras? É igual a 5 também. E qual vai ser o desvio? Bem, o desvio vai ser 1/3 dividido pela raiz de 40. Então, isso vai dar igual a 0,09. Então, agora nós podemos desenhar, né? Se a média é de 5, nós temos aqui embaixo, é de 5. E o desvio de 1/120. Agora, nós podemos pensar aí se nós tivermos a diferença, né? Então, aí nós temos uma aplicação, a diferença entre dois valores aí médios de amostras.
Então, nós temos aí uma aplicação do teorema limite central. Se nós temos duas populações independentes, com médias μ1 e μ2, e variâncias aí σ1 e σ2, e se nós pegamos lá duas amostras, uma de cada população, então a média da primeira população, da amostra da primeira população é de x1 e da segunda x2. E cada uma dessas amostras tem N1 elementos, da população 1, e da população 2 a amostra tem N2 elementos. Então, a distribuição amostral é dizer qual a diferença entre as médias das amostras menos a diferença entre a média das populações, dividido pela aí um fator equivalente do desvio de cada uma das amostras, é aproximadamente normal, se as condições do teorema limite central se aplicam. Quer dizer, se as duas populações são normais, a distribuição da amostra de Z é exatamente a distribuição normal padrão. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, interessante, que nós podemos usar para diferentes situações de pesquisa. Aqui tem um exemplo disso. Digamos que a vida efetiva de um componente usado aí para as turbinas aí de jatos é uma variável aleatória com média de 5.000 horas e desvio de 40 horas. A distribuição da vida efetiva é aproximadamente normal. E aí, então, o pessoal melhora lá alguma coisa no processo de manufaturação. E a vida desse componente aumenta para 5.050 horas, diminuindo também o desvio padrão para 30 horas. Quer dizer, parece ser uma coisa muito interessante, né? Você saiu de 5.000 horas de tempo de vida para 5.050. E o desvio diminuiu, que é uma coisa interessante no processo de qualidade, aí, de construção de qualquer componente. Foi de 40 para 30. Suponha, então, que você pegue uma amostra aleatória de 16 componentes e selecione do processo antigo uma amostra de 25 componentes. Quer dizer, 16, aliás, do antigo processo e 25 do novo processo. Qual é a probabilidade que a diferença na média das duas amostras seja de 25 horas? Quer dizer, que você quer saber se você pegar simplesmente uma amostra lá, você consiga mostrar lá com uma certa... Quer saber se você consegue mesmo saber mais ou menos aí que tem uma diferença na média de 25 horas. Assuma que os processos antigos e novos podem ser considerados como populações independentes. Então aqui você tem do antigo 5.000, a média da população, a média o desvio então seria 40 horas aqui, dividido por raiz 16, que vai dar então o desvio da média das amostras, né? Você pegar uma amostra 16, calcular a média, outra amostra 16, calcular a média, outra amostra 16, calcular a média. Então o desvio disso seria de 10. E do processo melhorado, então a média 2 seria de 5.050. E o desvio da distribuição das médias seria de 6, onde nós temos aqui a amostra de 25. Muito bem, então nós também vamos calcular, o que nós estamos fazendo aqui é calcular agora cada uma dessas diferenças. Aqui temos a diferença aqui das médias das amostras, a diferença das médias das populações, e vamos calcular esse denominador também. Aqui nós temos a diferença das médias da população, 5.050 menos 5.000, igual a 50. Aqui nós temos o denominador, nós acabamos de calcular, né? Então aqui deu 10, aqui deu 6. Então, como nós temos aqui isso elevado ao quadrado, nós elevamos ao quadrado, 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado, dá 136. E então nós vamos chegar no valor que nós podemos ter aqui o valor de Z, né? Nosso valor de Z. Então, essa diferença aqui entre as médias das amostras tem que ser maior ou igual a 25. Isso equivale a nós normalizarmos a coisa, né? Transformarmos para o padrão, equivale a nós pegarmos aqui esse 25 menos 5,
que é a diferença entre as médias aqui, da população, né? É dividido por 136. Então, isso é igual a calcular a probabilidade de z ser maior ou igual a menos 2,14, que é igual a uma probabilidade de 0,9838. Então é isso, por hoje é só, depois eu vou colocar um exercício, eu esqueci de colocar o meu telefone para vocês entrarem em contato, então já vou colocar o meu telefone aí para vocês também. Tenham uma boa semana, tudo de bom, que Deus abençoe vocês.